Olá pessoal, aqui é o professor Tom. Hoje, duas coisas vão acontecer aqui. Primeiro, eu vou oficialmente batizar esse espaço, esse podcast, que é o Podgel. E segundo, agora sim, a gente vai falar sobre o continente africano, os aspectos mais gerais do continente africano, para começar a falar um pouco de África, agora e em outros episódios futuros também. Então, para a gente começar, A África é o terceiro maior continente do planeta, perdendo só para a Ásia e para a América. Tem 30 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, e ocupa um quinto da área total do planeta. Apesar de concentrar incontáveis riquezas naturais, o continente africano é um dos mais pobres do mundo. Eu sei, é uma contradição e a gente vai ver isso em episódios futuros. Apesar disso tudo, continuando os aspectos mais gerais do continente, a gente sabe que a África é banhada no lado oeste, no seu lado ocidental, pelo Oceano Atlântico, no lado leste, no seu lado oriental, pelo Oceano Índico, ao norte, Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, e ao sul, pelo Mar Antártico, ali na divisa do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Com relação aos países da África, a África ela possui 54 países, sendo que desses 48 ficam no continente africano e 6 ficam fora, ou seja, 6 são ilhas, são insulares. A Argélia é o maior desses países, com mais de 2 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. No lado oposto, como menor país, a gente tem as Ilhas Seychelles, com 455 quilômetros quadrados. Isso é mais ou menos, para quem é do Rio de Janeiro, só para ter uma noção, é mais ou menos 3 vezes o tamanho da cidade de Niterói. A população africana é de cerca de 1,3 bilhão de habitantes, ou seja, no continente africano inteiro reside a população da China, mais ou menos. A gente pode dividir o continente africano em duas grandes regiões, a África do Norte, ou setentrional, e a África subsaariana. O norte da África, ou África setentrional, ele se divide em 7 países, que são a Argélia, Egito, a Líbia, o Marrocos, o Sudão do Sul, que é o país mais jovem do planeta, e a Tunísia. E a África subsaariana. A África subsaariana, que é a conhecida África Negra, tem todos os outros países que eu não vou ficar aqui falando, porque senão a gente vai ficar 2, 3 episódios só falando os nomes dos países africanos, beleza? Mas tem bastante países. As ilhas do continente, as ilhas que são os países do continente africano, se encontram tanto no Atlântico quanto no Índico. No lado do Atlântico a gente tem as Ilhas Canárias, os arquipélagos de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde. Esses dois, inclusive, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, falam português, assim como nós aqui no Brasil. Já no Oceano Índico, localizam-se as ilhas de Madagascar, Comores, Ilhas Maurício, as Seychelles que eu falei aqui, e as Ilhas de Reunião. Com relação à religião do continente, a gente vai ter basicamente uma divisão aí entre islamismo, cristianismo e as religiões de matriz africana. Tá? A gente não vai ter, de maneira muito clara, na África subsaariana, uma religião predominante. A gente vai ter as religiões de matriz africanas, as religiões locais, das tribos locais, das nações locais, como modos religiosos predominantes. O cristianismo protestante também se encontra presente dentro, e principalmente por conta da colonização inglesa. Na parte norte é o islamismo que comanda, principalmente pelas migrações que ocorreram da Ásia para essa faixa no norte do continente africano, que inclusive é conhecido como África Branca. Com relação aos idiomas, em todo o continente falam-se mais de 2.000 línguas e
outros tantos centenas de dialetos. Né? Além dessas várias línguas de origem africana, alguns dos idiomas introduzidos pelos colonizadores são utilizados até os dias de hoje, né? Como o árabe no norte, o inglês na África do Sul, por exemplo, o francês em Camarões, por exemplo, o português em Moçambique, em Angola, né? Como eu falei também, São Tomé e Príncipe, né? E o espanhol. Né? Em alguns países como as Ilhas Seychelles, a língua do colonizador, que é o francês, se misturou de tal forma ao idioma local que já é considerado um outro idioma, que é o crioulo. Por essa razão é muito fácil encontrar africanos que são verdadeiros poliglotas. Com relação à população africana, ela é o segundo continente mais populoso do planeta, perde só para a Ásia, né? E a densidade demográfica é de mais ou menos aí 30 habitantes por quilômetro quadrado. Grande parte do continente ainda não está totalmente ocupado. Grande parte do continente ainda não está ocupado, né, na verdade, pelo ser humano. O Vale do Nilo, do Rio Nilo, né, possui densidade demográfica de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, nas faixas de cursos d'água, normalmente, a gente vai ter uma densidade demográfica maior. Né? Enquanto nos desertos, as florestas são praticamente inabitadas, desculpa. Poucos países africanos exibem população urbana numericamente superior à rural. Posso dar 3 exemplos: Argélia, Líbia e Tunísia, 3 países que estão lá no norte da África. A maior parcela da população africana ela é composta por diferentes povos negros, dos quais os grupos mais importantes são os bantus, os nilóticos, os pigmeus e os bosquímanos. Uma significativa quantidade de brancos vive principalmente na porção setentrional do continente. Com relação à economia, né, já falei aqui que a África é um continente, um dos mais pobres do mundo, é o mais carente do mundo. Né? Dos 30 países mais pobres do mundo inteiro, 21 são africanos. Né? E aí a gente tem uma configuração que se baseia muito no extrativismo. Né? E aí o extrativismo e a agricultura, né, comandam a economia do continente de uma maneira geral. São as principais atividades na África, atividades econômicas da África. Essas são praticadas com níveis tecnológicos muito baixos, né, e por isso são muito nocivos ao meio ambiente. A caça, a pesca, a coleta de produtos naturais ainda compõem as principais fontes de renda para a maioria da população africana. Formas de extração, de extrativismo, animal, né, vegetal. É importante a gente também falar, né, que o comércio de couro e de peles de marfim, madeiras, resinas, óleo de palmeira e especiarias também assume aí um papel importante na economia do continente. Assim, já no século XXI, a gente tem aí, por conta do aumento dos custos dos produtos primários, a economia africana cresceu um bocado. Principalmente por conta desse crescimento dos produtos primários, desse crescimento do valor dos produtos primários. As taxas de crescimento da região elas chegaram em até 9% entre 2004 e 2015. O extrativismo, né, é fundamental na região porque a África detém grandes reservas minerais, destacando-se ouro e diamantes, bem como fontes energéticas como petróleo e gás natural. Também é extremamente abundante em antimônio, fosfatos, manganês, cobalto e cobre. A maior parte da economia africana é pobre, mas a gente tem países que se destacam, como por exemplo a África do Sul, que é a maior economia do continente, seguida pelo Marrocos, a Tunísia, que são grandes exportadores de fosfato, matéria-prima para a indústria e fertilizantes. Também destacam-se de maneira significativa a Argélia, que é rica em petróleo e gás natural, combustíveis fósseis, e que é membro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? A gente vai também lá na frente falar um pouco sobre isso. A gente vai ter bastante coisa ainda para falar sobre muita coisa. Bem, a exploração das riquezas minerais é praticada por companhias europeias. Isso é um dos fatores que ajudam a África a se manter numa condição de necessidade.
europeias ou norte-americanas, né? As multinacionais, que são atraídas pelo baixo preço da mão de obra, da energia elétrica e das matérias-primas. A agricultura, né? O continente africano ele é essencialmente agrícola, né? Então ele apresenta-se, e essa agricultura se apresenta de duas formas, a de subsistência e a comercial. A comercial, ela é industrializada, ela tem uma mecanização mais importante e faz com que a mão de obra também seja menor e necessite ser mais qualificada. A primeira, né, que é a agricultura de subsistência, é uma agricultura rudimentar, uma agricultura simples, itinerante e extensiva, ou seja, ocupa grandes espaços, né, e tem uma produtividade que não é das melhores. A segunda, que é a comercial, né, praticada sob a antiga forma de plantation. Ah, mas o que é plantation? As plantations, né, são um sistema agrícola que foram bastante utilizados durante a exploração das Américas, que são grandes latifúndios monocultores de produtos tropicais. Isso são plantations. Já a questão da pecuária, né? Na pecuária, a gente tem, pro continente africano, raramente a pecuária tem uma função comercial, principalmente por conta das condições naturais pouco propícias à criação de gado bovino, né? Então ela tem a África tem na pecuária uma atividade econômica de limitado alcance e em geral praticada de forma nômade ou extensiva. Extensiva, sempre que a gente trabalhar com o conceito de agricultura ou pecuária extensiva, a gente está trabalhando, né, grandes extensões e produtividade baixa. Quando a gente falar de agricultura ou pecuária intensiva, a gente está falando de extensões menores e alta produtividade. Bem, só para a gente fechar um pouquinho então, fechar aqui o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho de algumas curiosidades do continente. Vocês sabiam que o Rio Nilo pode ser visto do espaço? Assim como a muralha da China, né? A fome atinge 30 países africanos com extrema força, principalmente aqueles que se encontram nas áreas, né, no entorno do deserto do Saara. Bem, também outra coisa importante, né? É uma curiosidade, mas também é bem importante, né? Que a atual divisão política da África se configurou nas décadas de 60 e 70, né? E a gente vai ver isso também com mais detalhes quando a gente fala da partilha da África. E para fechar, né, a África é o único continente do mundo cortado por 3 paralelos: a linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, pessoal, hoje esse episódio, né, vai terminando aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido aí pegar, né, algumas coisas e, podendo, manda o feedback pra gente. Vamos continuar conversando, vamos continuar fazendo esse podcast funcionar, tá? Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.